Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez está aqui, nossa Conversa Batista, com muita alegria, mais uma segunda-feira. Estamos hoje recebendo a visita ilustre e amada do nosso querido amigo, irmão em Cristo, Jonadab Santiago. Ele é advogado, tem o seu escritório, JDM, assessoria, consultoria, consultor de empresa no mundo corporativo e tem uma vivência eclesiástica no meio batista, no meio das igrejas, criado e vivido, e hoje usa essa potencialidade, essa capacitação que ele tem na área jurídica e como advogado, ajudando muitas igrejas na área patrimonial, na área tributária, na área trabalhista, enfim, a questão dos estatutos, os cuidados que devemos ter, e por essa razão que nós então convidamos Jonadab Santiago. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor, é uma honra, um privilégio estar com vocês aqui hoje, falando ao nosso povo batista, né? Fiquei muito feliz com o convite. Eu creio que é uma oportunidade ímpar, no sentido de que poder expressar alguns conteúdos, algumas informações, algumas questões que de alguma maneira vai poder então auxiliar de alguma forma as nossas igrejas. Sou filho de pastor, meu pai, o pastor João Francisco Santiago, foi o primeiro pastor morando em Brasília em 1959, na Cidade Livre, e nós viemos para cá, eu e meu irmão gêmeo Joab Santiago. Centenário dele esse ano. Centenário dele esse ano, inclusive, nós vamos estar fazendo essa programação e oportunamente divulgando essa questão aqui. E desde então, nasci na igreja e estou na igreja até hoje, e graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de servir. E desde então, senti no coração que Deus me chamava para atividades da igreja local, embora todas as outras, Gideões Internacionais e outras mais, eu sempre estive na igreja ao lado dos pastores, podendo então ali conviver e viver com eles, e isso foi uma grande oportunidade que nós tivemos para aprender muito e automaticamente também usar algum conteúdo que Deus tinha para nós ali nas igrejas onde passamos. Isso é uma alavanca missionária, na verdade, né? Porque a vida que você tem, o tempo que tem de vida de igreja, filho de pastor missionário, plantador de igreja, hoje isso continua, se prolonga através não apenas da vida do Mateuzinho, mas esse seu potencial, essa sua capacidade esse know-how, né, jurídico, você tem essa vivência, então isso é muito importante. Jonadab, eu com alguns anos, depois me formei bacharel em teologia, fiz minha especialização, meu mestrado em missiologia. A missiologia me convidou a fazer direito por uma percepção que eu tenho de, posso dizer assim, uma ingenuidade legal, certo, muitas vezes ocorrida no meio mesmo da liderança das igrejas, não necessariamente, não apenas batista, mas eu acho que às vezes há uma tendência a super espiritualizar, ou achar que o trabalho é somente espiritual, como se anjos fôssemos, e muitas vezes ficamos aquém das questões legais de uma igreja, da organização. Eu me preocupo muito com isso. Foi uma das razões que me fez estudar direito. E hoje, o que você acha disso, dessa percepção? Se muitas vezes essa questão apenas espiritual da igreja e se deixa questões estatutárias, questões tributárias, questões trabalhistas, às vezes eu vejo tratado de uma maneira, eu estou falando também como executivo do campo, tratado de uma maneira muito aquém do necessário, do demandado pelas leis do nosso país. O que você acha disso? É muito oportuna e pertinente essa colocação que o senhor está fazendo, pastor. Porque, na verdade, assim, é exatamente isso. Eu fiz 59 anos, então, de igreja, porque praticamente nasci na igreja. E a gente, então, passou por todas essas fases, desde a década de 60, 70, 80, 90, e o surgimento do neopentecostalismo, com essas igrejas empresas que a gente conhece. Isso trouxe, de certo modo, eu entendo, uma lição para as igrejas de um modo geral. Por quê? Justamente por vamos dizer assim, essa falta deste critério ou da percepção da necessidade do cuidado, da necessidade de cuidar do patrimônio da igreja enquanto patrimônio, dos bens da igreja enquanto bens, das obrigações, sejam elas de todas as naturezas, sejam as tributárias, fiscais, trabalhistas e assim sucessivamente, como tal. Porque do ponto de vista objetivo, nós temos a igreja de Cristo, então o corpo de Cristo, os membros da igreja. Mas nós temos o patrimônio da igreja, que é o templo da igreja, os bens da igreja, os instrumentos que são utilizados para prestar esse culto, nessa proporção que é necessária a cada dia mais.
E a gente percebe então que já uma parte do segmento cristão já se apercebeu de que é necessário tratar patrimônio como patrimônio, do ponto de vista legal, dos registros, dos tombamentos, vou dizer assim, do arrolamento patrimonial, de separar o que é do membro da igreja, o que é da igreja, das averbações, principalmente uma das questões que gera uma dificuldade muito grande é justamente a irregularidade do bem imóvel da igreja, né? Por outro lado, também nós temos a questão relacionada aos estatutos da igreja, que eu vou dizer assim, presenciei, que é o melhor modo de dizer, essas questões relacionadas aos patrimônios da igreja, principalmente quando começou a ocorrer as divisões de igreja, as igrejas batistas se tornando renovadas, e assim sucessivamente. Houve da Convenção Batista Brasileira e também da Convenção Batista do Distrito Federal na época uma perda imensa de patrimônios. Nós podemos ver isso também, infelizmente, relacionado à questão da gestão do patrimônio de bens da igreja, onde, infelizmente, muitos oportunistas, pessoas que, na verdade, não têm um propósito realmente espiritual de Deus, se apropriarem de patrimônios das igrejas de um modo geral, e a gente até ouve história de pessoas que vendem efetivamente. Jesus já disse que o joio está no meio do trigo e você não vai conseguir separar, mas precisamos nos cuidar, né? Essa questão patrimônio, eu acho interessante você falando isso, a gente pensa muito em igreja, eu acabei de falar que às vezes a gente espiritualiza muito. Não sei se a gente diz, vamos para a igreja, e a gente usa sempre essa questão da igreja, o lugar santo, o lugar consagrado, o lugar separado, e a gente parece que espiritualiza aquilo, e não entende que aquilo é de Deus, não precisa fazer escritura. Tomar os cuidados. Tomar os devidos cuidados, né? Então essa linha é muito tênue, e eu, como convenção e como executivo do campo, a gente algumas vezes convidado a participar do processo, contactado, eu entendo a convenção como uma guardiã denominacional, de apoio, assessoria às igrejas, ajudá-las no que ultrapassa o limite operacional das igrejas, e não falar como denominação, guardiã denominacional. Mas às vezes nós somos acessados já tarde demais. É verdade. Às vezes nós somos quando a igreja já está em apuro e a coisa já não tem mais condições. Porque hoje nós temos sim alguns, por exemplo, alguns que temos aqui inclusive disponível na convenção, alguns estatutos que existem gatilhos de proteção, vamos dizer assim, patrimonial. Né? Aquela questão, se pelo menos um batista, isso é um capítulo muito importante que a gente coloca em alguns estatutos, se pelo menos um batista fiel à declaração doutrinária permanecer, todo o patrimônio da igreja permanece com aquele irmão. Quer dizer, essa questão que você falou, todos os movimentos que houveram na década de 60, 70, até hoje a gente continua vivendo essas coisas e acontece isso. Que sugestões práticas a gente poderia hoje pensar, como eu falei nesse gatilho, ou coisas, ou cuidados, ou que uma igreja deve ter com seus estatutos na formatação, no cuidado que ela deve ter com o seu patrimônio? Do ponto de vista de já existir por parte da convenção, né, o que o irmão falou, um gatilho, no sentido de já, digamos assim, preservar o patrimônio, os bens da igreja, no sentido de que se havendo aí digamos assim, uma divisão, algo que, digamos, a igreja vote não ser mais a igreja batista, mas permanecer firme, e esse patrimônio então fica pertencente ainda à igreja e com a anuência da convenção, nós temos um outro fator que são os próprios estatutos, ou o próprio estatuto da igreja, aonde prevê esse tipo de questão. Uma da situação que eu acho que é fundamental é que o irmão tocou num ponto, é a questão que a lei não socorre aos que dormem. Do ponto de vista prático, então nós vamos estar cingidos, vamos estar sob uma norma que é estabelecido pelo Código Civil Brasileiro e o Código do Processo Civil, que na verdade aí nesse ponto iguala a todos. Não tem igreja que é mais santa ou menos, mas igual, coloca todo mundo no seu patamar. Então, do ponto de vista legal, dos direitos que precisam ser
protegidos, precisa que haja da parte da igreja uma atitude, atos que possam declarar objetivamente, registrar, quem sabe, à margem da matrícula do imóvel da igreja lá, o fato que está ocorrendo, do ponto de vista de tomar uma decisão, quem sabe com uma cautelar, uma ação cautelar, que vise a proteger os bens da igreja e a própria igreja. Hoje eu sugiro que imediatamente essas igrejas, esses líderes possam imediatamente procurar a convenção no sentido de achar uma salvaguarda jurídica, que a convenção tem um corpo jurídico, né? E que possa orientá-los. Todos os prazos dentro da justiça, ele decai, ele é um prazo peremptório, ou seja, se não cumprido os procedimentos necessários nesse tempo previsto por lei, automaticamente a pessoa perde ou seja, o outro ato, mesmo que não seja o ato perfeito, ele se consolida. Exatamente. Eu queria que eu vou falar um pouco mais sobre estatuto e dessa questão quando a gente escuta na igreja sobre mudanças estatutárias. E eu queria que a gente entrasse nessa pauta, mas daqui a pouquinho, não sai daí, o Conversa Batista volta já depois do nosso intervalo. Pois é, estamos de volta mais uma vez, essa segunda parte com nosso querido irmão e advogado Jonadab Santiago, e nós estamos voltando falando sobre cuidados patrimoniais da igreja e cuidados legais que devemos ter, estatutários e coisas do tipo. Quando há uma mudança de estatuto, o que não deve ter, o que não deve deixar de ter no estatuto de uma igreja batista no que diz respeito ao seu patrimônio? Do ponto de vista privado, nós não somos limitados pela lei em como estabelecer, que é do estatuto, que é um contrato, é uma forma de estabelecer a entidade, funcionar essa entidade. Nós não somos limitados, nós podemos colocar nos estatutos cláusulas e barreiras de modo a dificultar, mesmo em sessões, mesmo em assembleias, que se toque nos patrimônios da igreja. Isso é possível, absolutamente possível. O que eu vejo que houve e veio vindo assim, parece que tipo um tabu, onde que, digamos assim, determinadas pessoas mandam e o resto todo mundo faz. E aí, eu creio que as igrejas, outra bênção que Deus tem dado às igrejas também, é colocar pessoas preparadas. Essas pessoas precisam ser consultadas, elas precisam ser trazidas para dentro da liderança da igreja, porque elas vão olhar de uma forma um tanto quanto mais lógica, legal, o como lidar com esses bens, o como lidar com esses patrimônios. Então, começa pelos estatutos? Sim, pelos estatutos. É importante que o estatuto seja muito bem redigido, que as brechas sejam, digamos assim, preenchidas, não deixando de tal maneira a forma mais fácil de que seja dilapidado o patrimônio da igreja, seja por quem for, não é? Do ponto de vista de funcionamento, é interessante que a igreja separe o que é o seu patrimônio e o patrimônio pessoal dos membros da igreja. A gente às vezes vê muito isso e é uma coisa que é bacana, as pessoas se dispõem e colocam à disposição da igreja os seus bens, mas é importante que do ponto de vista do zelo e da gestão desse patrimônio sejam separados. Como? É importante que se faça um inventário, um tombamento de todos os bens patrimoniais da igreja, que eles estejam registrados em algum local. Nós não podemos mais nos
nos imaginar que as pessoas não vão, seja quem for, que seja prejudicado ou se sinta ameaçado no seu direito, não vai procurar seus direitos legais. Antigamente isso não era possível. Hoje não. Hoje todos têm a consciência de que se sentir ameaçado, os seus direitos forem realmente agredidos, eles vão procurar a justiça. E nesse momento, a igreja organizada, com seu patrimônio tombado, seja o inventário feito, tudo certinho, fica protegido. Exato. Acho que as coisas ficaram muito claras. Por exemplo, às vezes tem, fulana, a irmã deu um terreno ali para a igreja. Exato. Esse terreno ali. Aí, não, é da gente, começa a construir em cima. Depois a irmã não passou nenhum documento. A irmã teve até boa vontade, boa motivação. Exato. Mas, como nós dizemos, todos nós somos mortais. Perfeitamente. Não é? Então acontecem coisas desse tipo e fica aí para quem resolver, herdeiro, não. Eu acho que as pessoas simplesmente precisam ser claras. Né? Passou, irmão, passa um recibo, vamos no cartório, fala com seus filhos, fala com seus esposos, vamos fazer, né? Tem condição de fazer uma escritura, senão vamos fazer um compromisso, né? No cartório, de alguma maneira. Outra coisa que também essa questão, acho que as coisas ficarem claras. O estatuto é um grande instrumento. Por isso que a gente fala em instrumento. Perfeitamente. Né? Primeiro, nosso estatuto de fé é a Bíblia. Nosso estatuto dentro dos homens é a coluna da igreja, do patrimônio da igreja. É o instrumento. É o instrumento. Então, às vezes eu vejo tanto a questão de doações que ficam mal resolvidas. Doou de maneira tácita, de maneira verbal, mas não se consolidou, não se levou a termo, não se foi a um cartório, não se passou um documento, não se assinou nada. De fé, de boa fé, é excelente. Mas quando acontecem coisas nesse mundo, e a gente, às vezes, questões também que eu me incomodo, fulano mora na igreja tem 15 anos, tem 20 anos, nem sei quando começou a morar na igreja. Irmãos, isso é uma situação não resolvida. Inclusive, não há um contrato comodato, às vezes não há um contrato de trabalho, há uma pessoa. É uma coisa. E a gente vê isso recorrentemente. Igrejas que perderam patrimônios por uso capião, às vezes de pessoas que ficaram morando em casa de igreja. A princípio é ótimo, a irmã fica morando aqui, nem vou pagar vale transporte para ela, que ela já mora aqui, mas com o tempo isso aí pode se tornar. Nós estamos falando da motivação, estamos falando do ambiente humano e estamos falando de mordomia e preservação. As coisas precisam ser claras. Né? Mordomia, sobretudo, porque as pessoas confundem o aspecto espiritual, que é a igreja de Cristo, com o aspecto patrimonial. Lógico que tudo foi dado por Deus para a igreja. Aí eu penso, pastor, que dobra a nossa responsabilidade. Quando nós somos, digamos, negligentes na gestão desses bens, nós somos negligentes na questão das providências a serem tomadas, nós estamos errando. Como pessoas abençoadas por Deus, Deus confiou como a nós o patrimônio da igreja como ferramentas, como instrumentos para exatamente. Então assim, acho que o mais interessante é a gente desespiritualizar essa questão, né? Diz assim, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Então nós devemos tratar os bens, os patrimônios, as questões da igreja como patrimônio. E existem as normas legais para que sejam e a questão de que nós precisamos tomar as atitudes nos momentos certos. Então é o que o irmão estava falando, se houve uma doação, o que precisa ser feito para regularizar aquela doação para a igreja? Seu Antônio Ricardo era meu avô, e ele já partiu, e ele dizia assim, coração dos outros é terra que ninguém anda. Exatamente, e é verdade. Por isso a lei, por isso as normas, não só para proteger efetivamente a comunidade civil, da região onde a igreja fica, mas para proteger a própria igreja. Então a gente já vê, inclusive, sentenças judiciais de juízes dizendo não tomou a providência, não posso fazer nada, porque a lei diz isso. Exatamente. Então são questões que, vamos dizer assim, precisam estar presentes o tempo inteiro, óbvio, não podemos trocar as pessoas por coisas, não podemos tratar coisas em detrimento das pessoas, né? Não podemos atacar pessoas ou criar problemas na igreja, criar dissensões, deixar um espaço aberto para o inimigo. Já temos problemas de sobra com patrimônios e questões Exatamente. Assim, mas os problemas vêm de problemas não resolvidos. Não é desculpa isso para que não se trate o patrimônio da igreja, os bens da igreja como tal. Eu, por último, aí, pelo menos da minha parte, em relação à questão da relação de trabalho nas igrejas. É importante que as igrejas atentem para isso, porque
o pastor, ele não tem uma relação de emprego, ele não é empregado. Não quer dizer que isso é regra. Existem inúmeras igrejas hoje que contratam os pastores, colocam eles no regime seletista, pagam tudo e tal. E tem outros que não. Então é importante que essa relação seja principalmente clara, em relação principalmente aos empregados, as pessoas que servem a igreja. No caso, empregado de igreja é empregado, é funcionário mesmo. Funcionário mesmo. Né? E pastor, ele não é por lei, ainda não existe como, recentemente nós tivemos a questão das domésticas, vamos dizer assim, estabelecida por lei, um rito. Exatamente, normatizado. O pastor ainda não está normatizado, não existe uma profissão, digamos assim, normatizada de pastor, então ele não tem um vínculo empregatício, a menos que a igreja queira isso. Mas também tem um outro fator, se ele ficar sendo, digamos assim, se desvirtuando da função de pastor e tudo mais, é um cuidado que a igreja precisa ter hoje. E às vezes é a desfiguração, descaracterização de uma relação. Exatamente. Pode ser modificada. Se na prática é modificada, a lei haverá como, exatamente, né, dessa maneira. E aí está vindo também, estamos há 2 semanas, ou uns 10 dias talvez, da declaração de imposto de renda. Os pastores também precisam, dentro dos seus limites, né, de até quase R$2.000, 1998 e alguma coisa de 18, exato. Parece. Então ultrapassou isso, precisa declarar. Precisa declarar. O que às vezes as pessoas, digamos assim, confundem a declaração com imposto de renda, é a imputação de impostos sobre a declaração. Sim. Não, porque se você tem uma renda, mesmo que seja acima do valor de isenção de R$1.998, e houve então a percepção de renda muito maior que isso, mas também você teve a despesa disso. Então, se você teve despesa, o tributo ele só recai absolutamente sobre eventual lucro que você tenha tido. Se você ganhou 10 mil e você gastou 10 mil, efetivamente gastou, ou seja, você tem a comprovação dos gastos disso, você não tem, é zero de imposto, você não paga imposto. Então é das vezes, não vou declarar não, será que o fisco vai me cobrar? Não vai cobrar. Ele só vai cobrar efetivamente sobre algum lucro que você tenha tido. Esse cuidado não adianta hesitar, tem que se correr, porque não tem como. E outra, para o pastor é muito importante, porque ele tem uma renda a ser declarada. Amanhã ele precisa comprar, alugar uma casa, comprar um carro. Renda, se não declarou, se não declarou, não tem. Né? Ok? Então pode declarar tranquilamente, não tem problema nenhum. Jonadab, que universo imenso nós entramos e falamos, então eu tenho certeza que os colegas pastores e o povo está se prestando atenção a muita coisa que ele está falando aqui, e tem muito mais. Deixa uma saudação para o nosso povo. Eu quero primeiramente, novamente agradecer a oportunidade, pastor, por estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio poder ser ferramenta usada para, se for de ajuda mínima para qualquer pessoa, a gente já se sente totalmente realizado. Mais uma vez, nossa gratidão, que Deus abençoe sua vida. Amém, e continue te usando, foi obrigado. Maravilhoso. E você que nos acompanha pelas redes sociais, você esteja aí sempre compartilhando no Facebook, no YouTube, assine o nosso canal, no Instagram, nosso Instagram CBPC Oficial, no YouTube CBPC TV Oficial, e você pode mandar um e-mail para a gente, falecom@cbpc.org.br, como você também pode acessar o nosso site e visitar e andar todas as páginas e de tudo que a gente partilha com você através do cbpc.org.br. E Deus abençoe a cada um, estejamos bem atentos a tudo isso. E isso aí é o nosso Conversa Batista dessa semana, o nosso querido Jonadab Santiago, a CBPC fazendo missões com você.